depois da triste eliminação do São Paulo da Libertadores, em pleno Morumbi pelo Botafogo, eu gravei um pós totalmente revoltado, esculachei todo mundo ali, a verdade é essa, e não poupei nem o Lucas e o senhor Caleri. E ao decorrer do dia, eu recebi uma mensagem em uma das minhas redes sociais, e o cidadão, ele me deu uma esculachada, né? E eu vou compartilhar com você essa mensagem que eu recebi e, é claro, vou responder em vídeo, como tudo deve ser. Eu achei isso aqui um absurdo. E outra coisa que eu achei um absurdo é o comportamento da torcida do Botafogo depois da classificação. Sinceramente, eu não esperava. Meu irmão, os caras estão botando o São Paulo para baixo de merda. A verdade é essa. Não são todos os botafoguenses, mas todos que eu vi estão esculachando o São Paulo. Eu acho que está na hora de alguém colocar os botafoguenses em seus devidos lugares. E esse alguém será eu. Mas antes de tudo isso, aquele protocolo chato, mas necessário para a saúde do projeto. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal. Esse aqui é o Renato Persona 2.0, que é a extensão do meu canal principal, tá bom? Quanto mais like, mais inscrições, mais ele vai sendo recomendado para o povo. E é muito importante porque eu, Renato, falo de futebol sem clubismo e é uma raridade ver alguém assim. E se você for São Paulino, eu gostaria de saber se você já está mais tranquilo, né? Aquela raiva da eliminação já saiu do seu coração ou não? Você ainda quer que São Paulo faça uma limpeza nesse plantel aí? Desabafa aqui embaixo no espaço dos comentários. Eu, por exemplo, ainda tô triste, tô com raiva, tô com asco, sobretudo decepcionado, porque eu não imaginava que o São Paulo ia entrar com essa postura em campo. Eu esperava um time mais aguerrido, com mais vontade de fazer acontecer. E tudo que se viu é um time de criança jogando contra um time de adulto. Só que o time de adulto era o Botafogo, que parecia que estava jogando em casa. Parecia que aquela recepção que estava lá fora foi feita para o Botafogo, né? Porque os caras sentiram a atmosfera. E o São Paulo sentiu o peso da atmosfera, certo? Eles entenderam errado. Eles entenderam aquilo tudo como uma cobrança, mas não era. Era uma festa, era um incentivo. Era energias boas sendo jogadas para dentro de campo desde a recepção. 1 quilômetro de corredor, fumaça vermelha daqui e dali, a torcida cantando, bandeira. Os caras não conseguiram absorver aquele espírito. E isso é que me deixa com mais chateação ainda. Ainda no começo do jogo, Luiz Gustavo escorrega, sentiu o peso da idade ali. O cara entra, toca, o mão de alface espalma, né? Dá uma assistência para o jogador do Botafogo. 1-0 para o Botafogo, Lucas Moura erra um pênalti, era a oportunidade de São Paulo criar um gás ali, bate o pênalti que nem a porra da cara dele, né? E aí no segundo tempo a gente vê o Caleri errando um gol sem goleiro. Essa imagem está viralizando pelas redes sociais. Torcedores de todos os clubes do país estão indignados. Meu irmão, é chocante você ver um gol que um camisa 9 do São Paulo perde. E aí depois fez aquele gol, mas depois ele cagou nos pênaltis. Foi lá e bate o pênalti que nem a cara dele. Então errou um gol lá no Engenhão, um gol feito que ele errou um gol no Morumbi, fez o gol, aí você fala, pô, agora é hora de se redimir. Vai o Caleri, ó, toma, erra o pênalti. Aí fica difícil defender. Você não concorda comigo? Aí vai o Nestor e joga a última pasada de terra em cima do São Paulo. Cara, não tem como ficar legal com essas paradas. Não tem como defender ninguém. E foi aí que eu cheguei na seguinte conclusão. Lucas Moura, o jogador que ganha na casa do milhão e pratica um futebol de centavos. E sobre o Caleri, meu irmão, toca no Caleri que é gol, aquela música tem que ser cantada entre aspas. Ou toca no Caleri que é gol. É assim que a gente tem que fazer. Será que é gol mesmo quando toca no Caleri? Ultimamente tá difícil, viu? E aí você vê o Yuri Alberto, o meme em pessoa, futebolisticamente falando, escorrega sozinho, cai sozinho, parece que tropeça na sombra e cai. Né? Tem mais gols que o Caleri. E aí, meu irmão, o mínimo que se espera do torcedor é um desabafo. Nós temos direito de desabafar. E aí vem um camarada desse aqui e me fala isso aqui, ó. Renato, você espera o time perder para esculachar os ídolos do São Paulo. Quando ganha, você não critica. Respeita o Lucas e o Caleri. Quer dizer, agora a culpa é minha que o São Paulo perdeu, né? A culpa é do torcedor que está revoltado. O camarada aqui deve ser familiar de um dos jogadores ou deve ser um admirador, né, dos jogadores, o chamado fanboy, porque não é possível. Então vamos lá. Renato, você espera o time perder para esculachar os ídolos do São Paulo. Quando ganha, você não critica. Primeiramente, ídolos do São Paulo, eu não estou vendo nenhum. Você vai me desculpar. Tá, eu não estou vendo ídolos jogar. Todos já se aposentaram ou saíram de São Paulo. Dentro de campo eu não estou vendo ídolo nenhum. Já começa por aí. Tá? E você espera o time perder para esculachar. Quando ganha, você não critica. Eu acho que é meio óbvio, né? Imagina só se São Paulo fosse para a semifinal, eu ia estar esculachando o time por quê e para quê. Nem dinheiro, nem engajamento com isso eu ganho. Nada. É zero. Eu não tenho benefício nenhum em criticar o meu time quando o meu time ganha. Eu nunca fiz isso. Não é agora que eu vou fazer. Eu tenho que ser um completo idiota para fazer isso, certo?
é você espera o time perder para esculachar. Existe derrotas e derrotas. Embora o jogo em si terminou empatado, né? O São Paulo não perdeu nem o jogo para o Botafogo, perdeu nos pênaltis. Mas só do fato de empatar o jogo já foi uma derrota. Só do fato de ter jogado daquele jeito, mole, apático, time sem vontade, parecia que o Botafogo era o dono da casa. Isso já é uma derrota. Mas se passasse nos pênaltis, eu ia esquecer de tudo isso daí. Certo? Vamos embora, é outro ânimo. Mas não foi o que aconteceu. Paramos no Botafogo, dentro de casa. E aí ele termina com a cereja do bolo. Respeita o Lucas e o Caleri. Meu irmão, eles que têm que respeitar o torcedor de São Paulo. Eles estão ali para servir a gente, não o contrário. Os caras voltaram para suas mansões, voltaram para suas casas de luxo depois do jogo. Com certeza dormiram muito bem. O salário já está na conta, né? Os milhões deles aí. Ganham muito dinheiro. E nós? E aquele torcedor que foi pro jogo? Você pensa que voltou com facilidade? Que nada. Teve cara que ficou no estacionamento 1h30 esperando os carros sair para tirar o dele. Chegou em casa tarde e no dia seguinte já tinha que levantar cedo para trabalhar. Muitos foram trabalhar sem dormir. Fora a dor de cabeça que fica, hein? As tirações de sarro, tem muita gente que não gosta disso, né? Eu relevo, para mim tá tudo bem. Tiração de sarro de uma forma sadia, uma brincadeira tal, cara, ok, mas tem gente que não gosta. E falando em tiração de sarro, os botafoguenses ficaram felizes, né? Os caras zoaram, tudo mais, até aí tudo bem. Mas eu vi um monte, principalmente criadores de conteúdo do Botafogo, da mídia alternativa, que resolveram colocar o São Paulo para baixo de merda. Pera aí, vamos conversar sobre isso agora. Os caras questionaram a nossa tradição, os caras chamaram a nossa torcida de teatro, vai vendo. Falaram que amassaram o São Paulo dentro do Morumbi, né? Esnobaram o São Paulo. É, o time ruim, time não sei o que, não sei o que lá. Bacana, a última vez que eu vi o Botafogo levantar uma taça de importância, né, conquistar um título de relevância nesse país, foi em 1995. Eu era uma criança, brother. Foi um ano depois da criação do Plano Real. Foi um ano depois do tetracampeonato da seleção brasileira, de Bebeto, Romário, aqueles Tafarel, né? Aqueles caras lá. Naquela época, o meio de comunicação era através de um aparelho de SMS chamado BIP. O Sérgio Malandro, ele era o príncipe dos filmes da Xuxa. O Sérgio Malandro. E a Xuxa era uma garota na época. E nem internet tinha, viu? Tem essa também. Ah, e um fato que eu não posso deixar passar batido, né? Um botafoguense de 29 anos de idade, mas se a gente for levar em consideração que a pessoa começa a acompanhar futebol com 6 anos de idade, então coloca 35 anos. Um botafoguense de 35 anos nunca viu o time levantar uma taça de importância nesse país aqui, né? Então, quer dizer, quase 4 décadas de existência e nada até agora. Porque até agora o fato é esse, não ganhou nada. O ano passado era botafoguense fazendo tatuagem da taça do Campeonato Brasileiro, né? Passando vergonha de verdade mesmo. E no final o Palmeiras foi lá e levantou o caneco. Botafoguense temperou o Campeonato Brasileiro todo pro palmeirense lá e comer. É o time mais sazon que eu já vi nesse país aqui. Time amarelão, cavalo paraguaio. Esse é o Botafogo. E aí passa do São Paulo pelas quartas de final da Libertadores e acha que já ganhou. Pera aí, meu irmão, o campeonato não acabou ainda. Nem o Campeonato Brasileiro, viu? Palmeiras está só a 3 pontos de vocês e só está jogando o Campeonato Brasileiro. Será mais uma pipocada do Botafogo? Será que o Botafogo vai conseguir novamente ser motivo de chacota a nível nacional? Então, ô Virgens das Américas, menos, tá? Menos, bem menos. Então é isso, meus amigos botafoguenses. Respeitem a história do São Paulo, certo? Respeitem a nossa tradição. E fiquem sabendo que se colocar o São Paulo do lado do Botafogo, a mão esquerda do Rogério Ceni é maior do que o Botafogo de vocês, tá? Me desculpa a sinceridade. Ah, eu não gostei. Foda-se, tá? Simples assim. Por hora, eu, Renato, vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.